Qual é, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um Colecast e hoje nós vamos conversar um assunto muito legal. Nós vamos falar de uma TV, é isso aí, uma TV que já tem história aqui nos municípios vizinhos, aqui é Cantagalo, cidades vizinhas, né? Hoje nós vamos falar da TV regional. E lembrando sempre que o Colecast, ele é oferecimento da Tipocam Papelaria e Brinquedo. Tipocam Papelaria e Brinquedo. E se você tirar o print, ó, o seu desconto Colecast é garantido. Corre lá, Tipocam Papelaria e Brinquedo. São mais de 4 décadas de dedicação aqui na região. E para falar hoje da TV regional, nós vamos conversar com ele, que é diretor da TV regional, o Duda. Tudo bom, Duda? Boa tarde, Tiagão. Obrigado pelo convite aí para poder estar conversando contigo. E eu trabalho há muito tempo com isso. Você é bom, hein, cara? Ah, obrigado. Primeiro, é muito difícil você começar uma gravação. Como é que você vai começar? Boa noite, senhoras e senhores. Você já usou a sua introdução como o nome do seu projeto. Qual é, pessoal? Gostei disso, é criativo. E eu gostei do merchan que você fez também, muito bem feito, muito bem executado. A Tipocam tem ajudado muita gente aí, parceira. Um abraço pro Igor, que é meu amigo. Um abraço aí, meu tesouro. Eu chamei de tesouro. Eu Ele chamo todo mundo fofo. de tesouro, que eu falo, que tesouro? Eu falo assim, então, tesouro do Senhor. Não, ele é fofo. É muito legal. Eu boto colé porque o colé, na minha geração, tinha esse comprimento. Colé, beleza, irmão? Colé. Até hoje. É isso. Aí, tipo, falei, caramba, fazer um nome que não tem, porque é difícil, né? Tem muitos podcasts. Aí o Colecast não tinha ninguém. Falei, opa, é esse. Aí foi. Ô, Duda, Super criativo. Você sempre está entrevistando, sempre participando e tal, né, como entrevistador. É a primeira vez que você é entrevistado? Ou já participou? Então, assim, depende, né? Por exemplo, eu lembro que na época que a gente tinha uma agência, a TV não é uma primazia minha, né? Não é uma invenção minha. A minha experiência inicial com televisão foi na TV universitária, na UF, porque a TV universitária, ela era da NET em Niterói. E ela funcionava dentro da UF. E, cara, assim, eu não fui um grande estudante assim na faculdade, eu assumo. Mas uma parada que me chamou a atenção era essa possibilidade, cara. Eu não sei porquê. E aí a gente começou fazendo lá o Quatro Paixões, que é um programa que a gente executa até hoje, com a mesma rapaziada da época, exceto o Tricolor, que trocou, e aí a gente hoje tem um amigo Sérgio, lá um jornalista também, que mora no Rio de Janeiro, a gente faz online, né? E ali eu tomei gosto, cara, e aí eu fui fazendo outros projetos lá na TV, né? E aí a primeira vez que eu fui entrevistado pelo Zica. Ah, um abraço aí, Zico. Ziquinha, ó, cara bom pra você entrevistar. Sim. Esse cara é um... Ele me fez um convite uma vez de participar lá no dele, mas ainda não chegou o dia, tô esperando. Eu já peguei umas 4 ou 5 entrevistas sua lá, né? Já foi com o Denison, já foi com... Já bastante. Já teve uma galera que já te entrevistou. E o que acontece? Nessa época, eu fiz faculdade, né? E na época já tinha uma TV local. Aqui, a gente estava contando a história aqui um pouquinho antes, né? Na época do Elesbon, já tinha o canal local já aqui funcionando, operando. Eu não sei se era Cantagallo e Cordeiro. E tem umas fitas, cassetes históricas. Participava o César Mansur, participou Tinha uma galera assim da época, cara. Fizeram umas entrevistas aí históricas aqui. E era uma outra tecnologia muito difícil, né? Aí depois dessa época, assim que eu terminei a faculdade, eu saí para estudar. E quando eu voltei, tava ela funcionando, né? Eu voltei comecei a trabalhar na agência Criarte. E a gente chegou a elaborar alguns anúncios para a TV local e tal. Só que por uma questão burocrática, a TV teve que paralisar. E aí depois levou muito tempo para você poder regularizar isso. E retornou em 2014, né? Que foi quando me chamou. Mas nessa época, a gente, pela Criarte, na época, que era uma agência, a gente colaborava na exposição de Cordeiro, né? E a gente foi responsável, por exemplo, a gente foi responsável por criar aqueles totens,
A gente foi responsável por criar aquele lonamento todo que hoje você vê lá. Isso começou naquela época, né? No governo de Joaquim, né? Que o Coquinha foi um dos idealizadores e eu trabalhava com isso. E na época o Zica me entrevistou pela Nossa TV. Nossa TV? Eu não lembro o nome exatamente, que era em Cordeiro, né? Na época era até com o Helênio Sali, né? Aí eu dei essa entrevista, dei uma entrevista também já para Sheila, do canal Burburinho lá de Friburgo. E assim, já dei uma entrevista para Fox Sport na época da Copa do Mundo. Legal. Eu tava, assim, coisa de onda, nem sei se foi pro ar, não achei. Eu dei entrevista na época para um canal da China. Quer me dar uma entrevista, eu dou, pô. Eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar. A TV regional hoje, ela tem no YouTube e ela funciona mais em qual meio de eu assistir plataformas, a TV? Né? Então, a TV, ela na época que ela se estabeleceu pela TV a cabo, né? E a forma de transmissão mudou muito de lá para cá, né? Antigamente você tinha que ter eu não sei se era um pendrive, alguma coisa dentro do cabeçal. Você tinha que fazer todo o conteúdo, levar, substituir, colocar, né? Depois, com essa questão da fibra ótica, ela já sai direto do computador, né? Da transmissão, e é transmitida pelas TVs a cabo, que é uma forma de comunicação diferente, né? Você tem a Sky, por exemplo, que é satélite, você tem a TV aberta, que qualquer antena pega, e a TV a cabo é uma concessão. Uma das primazias da TV a cabo é que ela pode oferecer o serviço de canal local, entre outros canais, né? E a gente está nessa aventura aí há 12 anos, né? Você tem parceria com duas empresas, então, que transmite. Isso, a Rio Cable e a Brasilnet. Brasilnet e Rio Cable. A Brasilnet pega... a Brasilnet vindo lá de baixo, lá de cima, Madalena, Trajano, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, Duas Barras. Aqui é onde nossa área de abrangência. E a Rio Cable é São Sebastião do Alto, Macuco, Conceição de Macabu. A gente tem uma audiência muito legal lá. E eu não sei se também já está pegando em Paraíba. Estão sempre se expandindo, cara. Assim. E são dois bons parceiros, né, cara? São dois bons parceiros que permitem que a gente faça esse trabalho até hoje. Assim, você sabe o número do canal de cada um? 3.6. Tanto a Rio Cable como a Brasilnet? Na Brasilnet, canal 3.6. Você que está assistindo o Colecast e tem Rio Cable Brasilnet 3.6. E uma coisa que é importante dizer, cara, que hoje qualquer pessoa que tem uma dessas internets, ela pode requisitar o canal local. Ela vai ganhar direito, se não me engano, a 50 canais digitais, né? Além da internet que ela paga, né? É só ela requisitar tanto na Brasilnet como na Rio Cable, e aí você vai poder assistir a TV regional, que é uma TV que, assim, além da cabo, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook. Sim. Só que, assim, é um formato diferente, né? O Instagram estabeleceu uma nova forma de comunicar, né? As pessoas filmam com o celular em pé, né? Eu não me habituei muito com isso, eu tenho que ser honesto. Eu acho que perde. Você perde a amplitude da imagem. Mas as pessoas estão cada vez mais se acostumando a esse novo modelo, esse novo formato. E a gente tem que se adaptar, né? E os vídeos curtos hoje tá em moda, né? Todo mundo quer ver um vídeo curto, um vídeo muito longo, os caras ficam assim... E isso é muito interessante, cara, porque... vamos lá. A primeira plataforma de vídeo foi o YouTube. Sim. Na época que a gente começou a TV, tava surgindo o YouTube. Já tinha surgido em 2012 e tal, mas... E assim, na época servia só para você não perder o vídeo. Era quase que uma nuvem, para você ir depositando seus vídeos, né? Aí virou uma potência e aí essas outras plataformas foram... Aí o Instagram entrou com uma nova forma, muito mais voltada para foto. Tinha o Facebook, né? O Facebook foi um estouro, né? Na época, eu lembro. Também aceitava vídeos deitados, né? Aí depois o Instagram veio com um novo formato, né? Que era para foto. Não foto assim, não foto assim. Mas foto, já viu que o Instagram é meio quadrado, assim. Aí você podia tratar. Só que aí o vídeo foi se incorporando, só que de outra forma. Aí veio o TikTok arrebentando tudo, cara.
E nessa questão, por exemplo, o YouTube, para você funcionar no YouTube legal, o ideal é que você tenha ali vídeos de 10 a 12 minutos, né? Sim. Aí isso foi caindo. O Reels já foi coisas curtas e o TikTok, cara, E o YouTube de agora meteu o short. short, né? É rapidinho. YouTube, o Reels do Instagram e o TikTok. Que aí, meu irmão, ali é consumo rápido, meu irmão. Eu fico vendo meus filhos, meu irmão, é assim, começou, não interessou muito, já mete o dedinho, vai pra cima e aí você tem ali 3 segundos para parecer interessante. E aí, e assim, cara, você tem que saber dividir o que é entretenimento, o que é informação, o que é conteúdo, né? O entretenimento é uma brincadeira, cara. Tem cada figura, tem cada artista que isso possibilitou das pessoas mostrarem sua essência, como elas são, de demonstrar sua arte, de fazer uma graça. Mas quando você quer tratar de um conteúdo que é importante que as pessoas absorvam mais ideias, mais possibilidades, mais conhecimento, precisa ser mais estendido, precisa ser mais longo. Então tem como você consumir de todas as formas. A TV pode até usar fragmentos daquilo que a gente produz para chamar atenção para a matéria, para que as pessoas tenham interesse de, pô, esse evento, como é que foi? Quem que estava lá? Quem que falou? O que a pessoa falou? Isso, então, ou seja, tem para todos os gostos, né? A TV regional hoje, ela tem conteúdos diversos. O que o camarada vai encontrar na TV regional? Tipo, vou ver coisas da nossa região, vou lá na TV regional. Então, assim, eu estava até brincando com você, a gente estava brincando aqui antes de começar, né? Muitas vezes as pessoas, cara, você nunca pensou em fazer isso? Eu já pensei. Já pensei e tudo que eu puder fazer para enriquecer o conteúdo da TV me interessa. Só que toda produção tem custo. Você, por exemplo, para você dedicar tempo a esse projeto seu, você já está divulgando aqui a Tipocan. Ou seja, a Tipocan te patrocina para que você utilize um tempo, para que você utilize seu tempo, sua energia para produzir o seu pensamento, a sua forma de entrevistar. Então, para tudo precisa-se de apoio, de patrocínio. Então não adianta, a gente já transmitiu, por exemplo, futebol. A gente já transmitiu o jogo na íntegra. A gente transmitimos ao vivo. Legal. Na TV, né? na época da Copa Noroeste. Só com o apoio de patrocínios. Por exemplo, a gente estava falando aqui de um talk show. Pô, uma coisa entretida, divertida, chamar convidados, fazer brincadeira, falar fofoca. Pô, super legal, cara. Mas não custa barato. Porque uma coisa é você fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez, pô, cara, tá me cobrando, cara, tô fazendo isso de graça pra você, hoje eu não vou poder e tal. Então, ou seja, não é profissional. Para ser profissional, tem que ter investimento, tem que investir no equipamento, tem que investir em cenário, tem que investir nas pessoas. E aí o mercado aqui da nossa região não é tão, vamos dizer assim, não tem tanto poder de fogo, cara, porque é realmente difícil para o empresário você dividir em tantas frentes, né? E querendo ou não, a rede social se tornou uma frente necessária, só que não é barata. Não é barata. E muitas vezes, aqui, eu tô te dando 10 mil visualização, tô te dando 12 mil visualização. Mas a TV, eu já tive acesso a alguns dados, a TV teve mês de dar 500 mil visualizações em um mês. Então, ou seja, a gente tem nosso público, a gente tem a nossa visibilidade. Não é fácil de medir pelas empresas, porque as pessoas têm que aceitar ter um aparelho, isso é mais caro para as pessoas não querem pagar a mais para poder gerar essa informação, para poder melhorar a qualidade para quem chega. Então, assim, mas alguns dados que eu tenho, a gente tem muito mais visibilidade que qualquer rede social. Só que as pessoas têm muito na ideia arraigada de que ninguém mais assiste TV, isso não é verdade. As pessoas estão com outro, é competitivo. E eu tenho certeza que é muito mais interessante para a pessoa hoje assistir um conteúdo local do que intriga, jornalismo mentiroso, ou no jornalismo
que está sempre tratando de tragédia, de coisa, sabe? Às vezes um conteúdo de menor produção de TVs abertas, que, cara, é mais do mesmo, é repetitivo e tá tratando com pessoas que às vezes não tem o mesmo apelo, né? Fica até aquela necessidade de o tempo inteiro você estar inventando pessoas interessantes através de realities, de outras coisas, porque os que estão famosos não querem dar entrevista para ninguém. Os caras estão no hype, só Rede Globo, e você tem que ficar inventando personalidades. E na TV local, o cara vai ver o Thiago, vai ver o Duda, vai esbarrar aqui, vai bater um papo, é um assunto nosso, é um assunto do nosso interesse. Então esse é o nosso objetivo, né? Então assim, a gente passa conteúdo local, eventos locais, festividades, artistas locais. Hoje com o projeto Euclides em Foco, a gente está colocando diversos artistas locais para se apresentar. Semana passada teve Vitor Sali e Igor Mendes. Ontem teve Marco Bueno. Hoje vai ter Rota Old School. E eu faço parte do projeto lá também. A gente tem oficina de mágica lá toda quarta-feira. Apaixonada no Thiago. Mas apaixonada no Thiago. Molecada boa, tá? Estão fera. Então, cara, e é isso que a gente fala pros pais, quem quer assistir, cara. Pô, leva seu filho lá, tem um monte de coisa legal. Quem tá indo, tá aproveitando. E aí que tá, a gente já levou lá, o Pedro Garcia fez um show de 1h30. Já deu quase 4.000 visualizações no YouTube. Né? Então, assim, a gente já levou muita gente legal, Érica Almeida, Larissa Feijó, o projeto ali do pessoal que toca no asilo, ali me fugiu o nome com o Evanir, com o Damião. O Damião gostou tanto que já abriu um podcast para falar lá com... E a entrada lá é franca? 100% gratuito. Tipo, vai ter o show lá, o cara vai lá e assiste. Se ele quiser, ele pode até levar o cooler dele se ele quiser. Olha aí, ó. Só não posso vender, não posso comercializar nada lá dentro. Sim, lógico. Agora a entrada é livre. Claro, se começar a arrumar confusão, a gente vai pedir para se retirar. A gente pede prudência, porque lógico. Não tem segurança. É um ambiente familiar. É um ambiente familiar. Se quiser curtir uma boa música, é só ir lá. De graça, um bate-papo, um local de encontro. E os podcasts que estão dando muito certo lá no projeto, né? Eu participei de 2 lá já. Participei da Angélica e participei do Denison. Exatamente. E os 2 foram para a TV. Os 2 pra TV. Todos inclusive você aí, né? Programas do Colecast está passando aí na TV regional. Então você que está assistindo a gente aí, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou pensar se essa entrevista eu vou colocar. Vai passar 2, 3 vezes na semana. Cara, eu acho a ideia minha de montar o Colecast na época é porque, justo assim, claro, você parece ser um famoso, a gente tiver a oportunidade de entrevistar, não vou trocar um papo, claro, mas é justamente mostrar a nossa gente, entendeu? As nossas pessoas que fazem aqui na região. Eu já conversei com pessoas líderes de várias religiões, já conversei com pessoas de várias profissões, entendeu? E se um dia o meu podcast tomar assim, um tamanho assim nacional, uma proporção nacional, as pessoas no Brasil inteiro vão ver o Duda, tá entendendo? Vão ver os amigos que eu já conversei, que eu já bati o papo. Então eu acho isso muito legal. E você falou uma coisa interessante. São pessoas da gente que você esbarra todo dia. E isso dá audiência. Cara, eu fiz uma com meu pai, que o corte no Instagram foi o que mais deu visualizações. E na época, eu não tinha, eu acho que se eu não me engano, eu tinha 1.000 seguidores só. Na época, 1.000 e poucos seguidores. Meu pai bateu muitas visualizações. O meu pai, cara, um pedreiro, entendeu? Mas o jeito que ele falou foi tão engraçado e tal, e o corte bombou, entendeu? Então, a gente nunca sabe, a gente nunca inclusive, vai saber. Coloca lá na TV se você puder, cara. Resgata do meu pai lá. Foi um especial do Dia dos Pais. Eu dei uma olhada lá quando a gente começou a parceria, eu fui até o final mesmo, eu vi todos. A gente selecionou, foi praticamente todos pro ar, cara. É legal. Duda, você tem um sonho com essa TV regional? Cara, então, isso que é engraçado, né, assim, porque eu quando... É o que eu te falei, um monte de gente me pergunta às vezes se eu já pensei em ter um programa de culinária? Já. Já pensou em ter um programa esportivo? Já. Já pensou em ter um programa de entrevista? Já. O que não dá é pro Duda fazer tudo. Entendi. Eu não posso entrevistar o Thiago, cozinhar uma lasanha e matar no peito, cruzar. A gente precisa de gente para comunicar. O que eu tô querendo dizer? Cara, na audiência depende daquilo que você está sendo capaz de gerar. Eu reconheço a nossa audiência. Você perguntar para os nossos colaboradores, o Zica, a Angélica, o Tião, a Rejane, a Juraci,
que são os nossos colaboradores mais ativos, pergunta para eles, cara. Pô, as pessoas comentam com você e pô, o tempo inteiro, Zica, então tá igual um doido. A gente fez um evento agora recente, pô, várias pessoas comentando. Então, assim, o que não dá é para eu fazer tudo. Não dá para ser o Duda entrevistando, falando de futebol, de política, de culinária. Então, precisamos de gente que queira falar sobre os assuntos, até porque eu não sou especialista Sim. em tudo. Entendi. Mas no que diz respeito, assim, aquilo que eu me propus a fazer, a gente tem o programa Quatro Paixões, que fala sobre futebol. Tá até um pouco parado, a gente está conversando sobre a possibilidade. Eu queria ter uma mesa redonda diária, 1h da tarde ali, para pegar, botar a turma daqui da nossa região, chamar um ex-jogador, chamar gente de Cordeiro, de Cantagalo, de Macuco, da onde o cara puder vir, de Friburgo. Você pode participar dessa quinta-feira, 1h, você pode... Não, posso, mas vai lá, vamos falar de futebol, quero. Futebol nosso que você tá falando De aqui. tudo, cara. De falar de campeonato carioca, de campeonato brasileiro, de falar de futebol. Pode ser também para falar de esporte. Já convidei uns caras que eu sei que fala bem, mas, cara, tá um corrido para todo mundo. E, infelizmente, assim, a coisa tá ficando tão apertada no sentido de que, cara, você tá tendo que produzir o dobro para ter o mesmo. Vamos dizer assim, para conseguir se manter. E isso é muito negativo para quem tenta manter um negócio, né? Eu não estou aqui para competir com empresas que estão há 20, 30, 40, a gente está há 10 anos. Então, assim, essas empresas estão mais estabelecidas, o cara conseguiu construir uma longevidade, né? A gente está no meio desse processo ainda, é doloroso, mas, assim, já fiz praticamente de tudo, cara, aquilo que eu imaginava que eu poderia fazer. A gente já fez alguma coisa de culinária na TV já, a gente fez um programa de moda super maneiro, na época com Briolange e Poliana, os dois entendiam pra caramba, a gente ia nas lojas, fazia... Ficou lá no primórdio, cara, 10 anos atrás. A turma era mais entusiasmada com comunicação, em aparecer na capa do jornal, em aparecer na televisão, em falar na rádio. Eu não sei, cara, não sei se as pessoas estão... se elas estão, vamos dizer assim, desaflorando um pouco, se elas estão ficando... Sabe? Cara, quer saber? Eu prefiro ficar quieto na minha, tocar o meu eu acho e não, que é o tal e do não tempo falar que tanto. você falou, entendeu? É o tal do tempo. Porque, tipo assim, eu quando comecei o podcast, eu chamei seis parceiros meus, 6 colegas meus pra começar. E assim, amigo de infância meu, eu convidei ele pra ele apresentar comigo, entendeu? Pra eu não fazer sozinho. E ele é um cara que se expressa bem, fala bem e tal. Eu falei, pô, eu vou ser menos do que eu sou hoje no Colecast, eu vou fazer mais a graça. Faço uma piadinha aqui, faço a tirada. Mas, cara, quando a gente vai ver tempo e o dinheiro, a galera foi só pulando, acabou que eu comecei sozinho. Porque, realmente, precisa do tempo. E você explicar aquilo pra pessoa, tipo, cara, E às vezes o tempo do cara não é o seu. Sim. Às vezes você pode ir de tarde e o cara só pode ir de noite. Pois é. E de noite você não Não tá casa. afim. Então Agora, é difícil. se o cara já tem um cachê certo, ele entra. Aí é profissional. Pois é. Só que o que acontece? Mas a ideia de você, talvez colocar a ideia na cabeça da pessoa é o seguinte, olha, vamos começar. Pode ser que daqui 5 anos, 10 anos, isso dê muito certo e a gente tenha um dinheiro legal. Mas pode ser que daqui 5 meses viu que é um fracasso e vamos parar. Quer apostar nisso? Vamos tentar? É muito difícil. Posso te dar um exemplo? Achar uma pessoa que abraça a sua ideia. Posso te dar um exemplo? Na época da pandemia, a gente ficou se perguntando, o que nós vamos fazer, né? Não podia sair de casa, aquela coisa toda, né? E a gente não tinha essa habilidade de fazer ao vivo, de fazer online. E, cara, meu irmão, vai acabar. Então vamos partir pra cima? A gente foi e montou um projeto chamado Debate Interior, na época era TV Interior. E começamos a colocar entrevista ao vivo segunda a sexta. Algumas foram no sábado, teve entrevista até no domingo. Começamos. Isso foi no ano de 2000, a pandemia começou em 2020, né? Quando foi 2021, aí, cara, a gente começou a fazer um monte de entrevista. Eu falei, pô, por que a gente não pode tentar, então, umas pessoas mais famosas? Porque a gente começou a entrevistar todo mundo aqui da região, médicos, fizemos tudo online, né? E foi super legal, a gente montou vários conteúdos bacanas. Aí, pô, vamos tentar chamar uma pessoa mais conhecida e tal. Eu não vou lembrar quem foi o primeiro, mas eu lembro que a gente entrevistou, por exemplo, a gente entrevistou rapaz, fugiu o nome do meu, é Beto, lá de Duas Barras, um amigão meu.
Ele falou, pô, você não quer entrevistar a gente conversando sobre... Você não quer entrevistar o fulano, não? Aí foi, pô, de repente, quando ele foi... Eu não vou lembrar exatamente quem foi o primeiro, mas se eu não me engano foi o irmão do Zico. Ih, rapaz, minha memória tá ruim. Tô ficando cansado. Sexta-feira é fogo. O rapaz, me fugiu o nome do irmão Zico que jogou no Bangu. Fez muita história. Vai me vir o nome. O Arthurzinho. Arthurzinho? Não, Arthur é o Zico, Arthur cara. Zico, é. Cacete, rapaz, mas me fugiu o nome dele. Irmão do Zico. E o cara é gente boa. Se eu mandar uma mensagem pra ele hoje, ele me responde. Eu tenho o telefone dele. Virou um amigo. Assim, amigo, lógico que não. Mas assim, virou um cara que, cara, craque, tô com saudade de você. O cara me responde ali. E aí, pô, a gente entrevistou o irmão do Zico, que eu chamei o Bebeto e o... Rapaz, tá ruim, minha memória tá ruim. Chamei o Bebeto aqui de Cantagalho e outro que jogou muita bola lá em Cordeiro. Pô, a gente fez uma live super bacana. Aí, dali a pouco, apareceu o Rondinelli. Pô, aí, dali a pouco, a gente conseguiu entrevistar o Rica Perrone. Daqui a pouco, a gente conseguiu entrevistar um artista da Globo, cara. Aí a gente conseguiu entrevistar um jornalista, que é o Silvio Navarro. Pô, e aquilo dali me chamou a atenção. Eu falei, pô, cara, por que a gente não pode tentar fazer alguma coisa nesse sentido? E aí, em 2021, a gente criou um podcast chamado Cast TV, voltado para entrevista online, né? Porque não dava para fazer no formato que o Flow tava bombando. Sim. Aí chegou a Inteligência Limitada. Pô, cara, a gente entrevistou muita gente legal. Hoje, por exemplo, tem um vídeo nosso de uma menina, eu sempre sonhei em bater um papo com ela, porque eu gostava do trabalho dela, meio esotérico assim e tal. O nome dela é Débora Barbosa. E ela sumiu, meu irmão. Ela na entrevista falou assim, não, cara, eu vou ficar mais um ano só, depois eu vou sair de tudo, vou sair de todas as plataformas. Ou se você procurar no Instagram, você não acha ela. Ela tinha um canal de mais de 1 milhão de seguidores. Olha. E falando sobre geopolítica, né? E eu consegui entrevistar ela, cara. Até o pessoal não comentar, pô, quanto tempo a gente não viu entrevista com a gente? A entrevista dela hoje deve estar com quase 15 mil visualizações. É a nossa maior entrevista lá. Então a gente entrevistou ela, pô, a gente entrevistou o Zico, a gente entrevistou o Nerso da Capitinga, o Pedro Bismarck, entrevistamos o Seu Batista, o Eliezer Mota, entrevistamos o Rodrigo Constantino, o Paulo Figueiredo, entrevistamos o Rogério Forcolém, que é da Record entrevistamos a Babi Xavier, que era atriz, né, que foi da MTV. Pô, a gente fez muita entrevista maneira. Só que assim, cara, o YouTube é muito difícil. A gente achou que o YouTube ia reconhecer esse trabalho mais rápido e foi mais demorado. Então, quando a gente chegou no final do processo, cara, a gente estava muito desgastado. Por quê? A gente começou fazendo terça, quarta e quinta. A gente começou a ter tanto êxito em conseguir pessoas que a gente abriu na sexta-feira. Então, por exemplo, agosto, setembro e outubro, cara, a gente entrevistou muita gente legal. O Diogo Portugal, humorista. A gente entrevistou... Pô, teve uma semana que foi Oscar Schmidt, Diogo Portugal, Babi Xavier e sei lá o quê. Aí na outra semana foi Zico. Tipo assim, a gente pegou uma sequência de grandes entrevistas. Legal, pô. Só que o que acontece, cara? Eu não consegui voltar. Eu tentei voltar recentemente, ano passado. Eu consegui entrevistar o Mauro Betting. Entrevistei o Paulo Cruz, que ele é até do Grupo Flow. Entrevistei esqueci o nome do outro entrevistado. Eu tenho essa vontade ainda. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de retomar. Entrevistamos o Caio Fábio Pastor, Lamartine Pozella. Fizemos umas entrevistas muito legais, né? É sempre online, né? Sempre online. É uma coisa que eu tenho vontade de retomar na TV. E transmissão esportiva, cara, que é uma coisa que me agrada muito. A gente gosta muito de fazer, com reportagem no campo. Pô, fizemos uma parada maneira. Só que não é barato fazer isso, entendeu? E, por exemplo, até esse projeto do podcast, você depende do tempo do cara, né? É a hora que ele pode, no dia que ele pode, na hora que você pode. Sim. Então, assim, não é simples, entendeu, o Thiago? E seria interessante que... E eu não condeno o empresário hoje da região. A gente sabe, a gente tem visto o quanto difícil está a economia como um todo. E, assim, no meu ponto de vista, a economia vem piorando.
Então é difícil, cara, a gente condenar um empresário que está inseguro, sabe? Isso aí. E você corre atrás de patrocínio, você sabe o que é isso. Sim. E hoje a plataforma, por exemplo, o YouTube, TikTok, quando você consegue ser remunerado por eles, já ajuda. Ótimo, né? Ainda não somos. Na verdade, no TikTok eu até sou, mas depois que trabalhei 3 anos numa empresa e eu fiquei sem produzir conteúdo, então ele tipo que flopou. Eu tenho um vídeo no TikTok com mais de 5 milhões de visualizações. Caramba. 5 milhões, cara, entende? E na época não monetizava. Exato, mas o TikTok é isso, cara. O TikTok, ele dá esses espasmos. Ele dá essas explosões. Mas só que você tem que ser produtor de você mesmo, cara. Sim. Você não dá pra você ter uma equipe. Você tem que virar especialista em você mesmo. É difícil, você cara. tem que ter seu tempo, você tem que estar de bom humor, você tem que parar, editar, fazer, ter ideia e tal. E a vida segue, cara. Você não pode parar de tocar seu bagulho, seu barco, porra, pra poder ficar se dedicando a uma parada incerta. Cara, tudo bem, não sei se você é casado, se você tem filho, mas o cara que tem família, que tem filho, pô, meu irmão, assim, É difícil. tá mais pra essa molecada mesmo, tá mais pra essa geração. A verdade gente, é essa. tipo, hoje a gente tem os parceiros, né, do Colecast, graças a Deus, e eu também tenho o meu corre, eu tenho o meu serviço, então eu faço isso por gostar. Sim, exatamente. Entendeu? Por gostar e acho muito legal fazer isso, onde eu não consegui, assim, ninguém para trabalhar comigo, então a gente, por enquanto, eu mesmo eu faço a edição, eu mesmo posto, eu mesmo faço Seu trabalho é muito bem feito, cara. Ah, obrigado. Muito bem feito. Mas nós estamos tentando aí uma parceria com a galera que já trabalha com edição e tudo. Temos conversado, mas pagar cachê agora no momento não tá dando. Então vou começar com o que tenho. Então, assim foi a minha ideia. Essa que é a grande questão. A questão do estúdio. A minha vontade é fazer um podcast ao vivo, sabe? Legal. Poxa, Mas eu já te convidei pra você ir lá pro Eclipse. Sim. Mas, tipo, eu queria fazer... Na época eu comecei, ainda não tinha, nem te conhecia, né? Então, tipo, acho maneiro você fazer um podcast ao vivo. Só que, por outro lado, eu fui fazer soma de maquinário, câmera, computador, estúdio. Não é barato. Aí veio na minha cabeça, cara, coisa... Sabe, assim, eu pensei... Eu tenho uma história pra contar sobre isso. Eu falei assim, coisa de Deus, cara. Que eu falei assim, cara... E se eu fizer um podcast que eu vou até a pessoa? Inclusive, estamos aqui, ó. Aqui é a TV regional, nós estamos aqui. O nosso cenário estúdio, é legalzinho. É o nosso estúdio improvisado, cara. A gente está aqui nesse local há quase um ano. A gente nem inaugurar conseguiu. A gente está usando aqui o espaço porque realmente a demanda tem sido muito alta. A gente tem dedicado muito tempo ao projeto. Sempre me perguntavam, ué, Duda, mas você não vai ter o seu podcast? Cara, eu já conheço essa realidade. Sim. Uma coisa foi a sua ousadia, mas não é o padrão que, por exemplo, a gente conseguiu através do projeto Euclides em Foco, que é um projeto incentivado por dinheiro público, através do ICMS coletado pelo Estado, que fizeram esse investimento. Tem que agradecer a secretária, lá, né, cara? A secretária de Cultura, Daniele Barros. Tem que agradecer ao deputado federal Aro Ribeiro, que foram responsáveis por vamos dizer assim, primeiro de me estimular a acreditar que era possível. Eu corri atrás, eu montei o projeto, eu fui, inscrevi, passei por diversas reformulações, entrei lá no site, vi quem eram os patrocinadores, fui atrás deles, fui recomendado para que as pessoas pudessem pelo menos dar uma atenção, porque as pessoas acreditaram no projeto. E hoje o Instituto BAT, que é o patrocinador, quando eu falei com eles falaram, isso eu nunca vi no Brasil. Hoje a gente acabou de sair de lá, o Denison está entrevistando um convidado muito importante lá de Friburgo, o Ricardo. Ele ficou doido. Quando o prefeito do Barra foi lá, ele ficou doido. Falou assim, pô, cara, tem que levar isso para Duas Barras. O Ricardo acabou de falar lá, pô, tem que levar isso para Nova Friburgo. Então foi uma ideia muito boa, foi muito bem concebida. E fui com garra, fui com seriedade, fui com honestidade. Estou prestando conta de tudo à sociedade, porque é o jeito certo de fazer. E com isso nós estamos valorizando artistas, nós estamos valorizando comunicadores, um projeto que está lá, aberto para todos. A qualidade de imagem lá é sensacional, as câmeras de alta qualidade, muito boa mesmo. Os microfones, né, cara, o ambiente, a acústica sensacional. Eu gostei muito, participei do lá, e inclusive gravei com o Vinícius Stael lá, um abraço ao Vinícius. Gravei Vinícius lá. É diretor da casa, faz um trabalho excelente. Assim, eu posso te garantir que esse projeto não estaria com o êxito que está tendo, com as propostas que estão tendo,
com a parceria público-privada que a gente está conseguindo implementar, se não fosse o Vinícius. Tem que reconhecer. E eu não posso esquecer de falar do Matheus Lucas também, o vereador. Foi muito importante. Para aquela casa reabrir, para manter acesa a possibilidade de ter o projeto, ele foi muito importante nesse processo todo. E lá, o projeto Euclides em Foco é justamente na casa de Euclides da Cunha, né? Inclusive fica lá o museu aberto lá, se vocês quiserem visitar, é muito tranquilo. É próximo do Zumira Torres. Ao lado do Zumira. É todo um complexo estadual ali, né? É o Colégio Estadual Maria Zumira Torres. Aí foi feito ali ao lado, né? No apêndice ali do colégio, o Museu do Euclides da Cunha, né? Que, poxa, cara, você não faz ideia do valor que o museu tem para a Secretaria de Cultura do Estado. Você não faz ideia do valor que tem para a FUNAG, que é quem administra. Se eu não me engano, eu posso estar errado, se não é o único, é um dos poucos museus fora da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, a gente tem que se orgulhar disso, cara. E usar. Vai lá, cara, participa. Franca, tá, galera? Ó, quem quiser fazer sua história, seu podcast, mesmo que seja ir lá gravar, toda a estrutura está montada. E você que é artista, tem um palco lá com um som bacana. Se você tiver curiosidade, entra no YouTube aí da TV Regional, coloca lá em direto ou ao vivo, você vai ver como é que é legal a qualidade. Ontem o Marcos Bueno deu um show lá, um repertório maravilhoso. Pô, o Rui Romão foi lá, fez uma apresentação linda, uma coisa de primeira, e os artistas estão saindo de lá satisfeitos. Isso que está me deixando mais feliz. Eu tive com o Igor Mendes ontem, e eu falei com ele, pô, Augusto, pô, Duda, que bacana, adorei. Pô, o cara foi sem cobrar nada pro projeto, para apresentar a arte dele, dedicando tempo, sabe? Então, assim, a gente agradece demais. Pô, o Vitor Sali teve lá, meu amigão. É muito importante, cara, que as pessoas frequentem. Vá lá aproveitar, cara. É um happy hour, é um pré-noite. Começa às 7, acaba 8, 8 e meia. Ali você já pode, de repente, levar seu companheiro, sua companheira, levar lá um colherzinho, levar uma rapaziada, vai curtir uma musiquinha, já começa a fazer um aquecimento pra noite, né? E sem contar também que eu achei muito legal o projeto, são as oficinas, né? Onde você vê muitos jovens, né? A galera lá aprende teclado, violão, aula de dança, tem aula de teatro, aula de mágica. Lá tem, cara, é muito legal isso. Aula de bateria, o Renan tava lá agora há pouco. Aula de artesanato, aula de manicure. E gratuito, cara, entende? Gratuito. E a nossa galera daqui que tá fazendo, cara, sabe? É gente daqui, contratado daqui. Olha, o Sebrae, você fazer um curso de mágica não é barato, você pode pesquisar na internet aí. E lá a gente ensina a mágica de amadores a profissionais, tem umas mágicas legais. E é de graça pra galera, entendeu? Então eu fico imaginando, aula de violão também não é barato, não é? Aula de teclado, bateria, tem um custo. E ali tá fornecendo pra galera de graça, cara, de graça. Então quando eu chego lá, às vezes, vejo aquele monte de jovem lá, né, saindo das oficinas e tal. Eu fico assim, a oficina do teatro tá bombando então, também. Eu já fico foram assim, que legal, 3 cara. apresentações. Essa criançada podia estar assim, ociosa aí na rua, né, ou fazendo alguma coisa, mas não, cara. Desperta. Muito legal tá despertando. Isso. E isso é sensacional. Quem dera se na minha época em Cantagalo tivesse isso. E até digo pro esporte também, cara. Na nossa época não tinha isso, não. As escolinhas que tem aí hoje. Pô, na nossa época não tinha isso, cara. Você era lá, era pelado o dia inteiro. Você não tinha alguém organizando. Até tinha, mas pô, hoje, igual que tem hoje, tem um monte de campeonato. A molecada tá saindo pra jogar, tá participando. A gente tem que aproveitar esse momento. A gente não tem que se contentar com isso. A gente tem que solidificar isso e transformar isso no modo de vida para a nossa população. Para mim, o futuro da nossa região é a qualidade de vida, é a segurança. Se a gente for capaz de transformar a nossa região aqui, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Alto, num local legal para morar, cara, o cara tá de saco cheio daquilo lá embaixo, meu irmão. O cara vai vir, pô, hoje em dia tem muito home office, o cara vem, cara, sai daí desse caos que tu vive no Rio de Janeiro, esse caos que você vive na Baixada Fluminense. Meu irmão, vem morar pra cá, rapaz. Você tá trabalhando de casa, em 3 horas você tá no Rio de Janeiro, se tiver que ir lá fazer uma prestação de conta, alguma coisa. Então, assim, eu acho que esse é o nosso futuro, é tentar trazer essas pessoas que, poxa, que estão, vamos dizer, bem posicionadas no mercado, que têm condição de trabalhar e conseguir melhorar a qualidade do serviço na nossa região através de trazer pessoas desse porte, esclarecidas, e é claro,
quem sabe futuramente novas lojas, novos empregos, novas pessoas terem oportunidade de trabalho, né? Então, eu acho que o melhor começo para a gente poder desenvolver nossa região é gerar qualidade de vida. É isso aí. Duda, tem algum recadinho, alguma coisa que você quer deixar pra galera? Fica à vontade no momento, estamos terminando. Eu te agradecer, cara. Eu te agradeço aí por você estar permitindo que a gente possa conversar, né? A gente está num processo de renovação do projeto lá, Euclides em Foco. O projeto encerra agora em maio e a gente está trabalhando para ver se consegue manter, né? Tá lá conversando, né, na Secretaria de Estado para ver se é possível continuar. Aí depende do público, né, cara? Se a população achar que o projeto é útil, que o projeto é válido, que vale a pena continuar, a gente está trabalhando para que isso continue, né? O projeto encerra agora em maio e vamos ver, vamos torcer para a gente conseguir renovar o projeto. E em relação à TV é isso, cara. A gente vai estar eventualmente nos locais que as coisas estão acontecendo na nossa região. Essa é a nossa intenção. Espero que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho aí por muito tempo, que eu particularmente eu gosto muito, né, cara? E a gente deixa de porta aberta. A gente aqui é uma escola mesmo, cara. Assim, você vem e aprende a fazer comunicação. Você sai daqui com uma visão maior. Assim, eu tenho esse relato de várias pessoas que já passaram por essa experiência, então a gente deixa a porta aberta aí para todo mundo. Inclusive pra você. Tamo aí, claro. E você, minha senhora, tá com esse moleque aí que chega do serviço, chega do colégio, ou meio-dia, 1 hora, entra pro quarto e só sai na hora da janta. Tira esse menino do quarto, leva lá pro Euclides, fala assim, vai lá, se matricula em alguma oficina. Melhor coisa hoje pra criança é investir em conhecimento. Então, vá lá, Euclides em Foco. É 0800, tá esperando o quê? E esse foi mais um Colecast. Estou muito feliz de estar aqui conversando com o Duda. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral. Clica aqui, aí, se inscreve, ajuda a gente, divulga, compartilha. Esse é o Colecast. Quer participar com a gente? Entra no direct ao nosso Instagram. Manda um direct. Me fala qual é a sua história. Quem sabe você não é o nosso próximo convidado. Vamos encerrar geralmente com um colezinho que a gente faz assim, Duda. Ó, e com o dedinho assim, ó. Do colé.